Eu vou passar diretamente a palavra ao Caio. Nós estamos apertados no tempo aqui, então vou deixar tempo para as perguntas. Obrigado, Camila. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos. A senhora Camila Tápias, ministro Ricardo Cueva, procurador Vitor, é um prazer participar dessa mesa e deste diálogo tão proveitoso aqui sobre a relação entre a Anatel e o Poder Judiciário. Eu vou procurar fazer uma breve apresentação e, na medida do possível, dialogar com ambas as apresentações que me precederam, de forma a poder colocar pelo menos uma leitura possível desse diálogo institucional entre agência reguladora e Poder Judiciário, olhando especialmente para o caso da Anatel. Mas eu queria colocar exatamente nesses termos, quer dizer, gostaria de fato, olhar para essa relação que nós estamos colocando e chamando no título desse painel como uma interação entre a Anatel e o Poder Judiciário, como uma relação de diálogo, como uma relação em que, permanentemente, a Anatel e o Judiciário se relacionam e, dentro dessa relação, é que se desenha a moldura do espaço regulatório no qual a agência atua. É claro que não é só no diálogo com o Judiciário que esse espaço se desenha, é no diálogo com diversas instituições, e é um pouco colocar essa perspectiva, que é uma perspectiva dinâmica da autonomia das agências, que me interessa nessa breve comunicação aqui para os senhores. Então, eu não estou aqui com controle. Alguém poderia passar o próximo slide, por favor? Bom, só dando um passo atrás aqui, o contexto da atuação das agências hoje já é bem conhecido e já bem colocado. Eu não vou aborrecer os senhores aqui com uma boa parte do que a doutrina de direito administrativo mais moderna vem fazendo aí nos últimos 10 a 15 anos. Mas só para retomar essa discussão muito brevemente e passar ao que me interessa nessa apresentação, as agências reguladoras, elas de fato surgem no atual formato, na sua atual acepção, na década de 90. Elas vêm como uma instituição de Estado para poder regular os setores nos quais o Estado abriu para atuação de iniciativa privada após muitos anos de atuação estatal. Isso de uma forma geral, óbvio que há agências e agências, mas de uma forma geral, olhando para os setores de infraestrutura, é nesse momento que surgem as agências. E elas têm, grosso modo, dois grandes conjuntos de poderes, né? E dois grandes papéis fundamentais aqui. Um papel normativo, que é uma delegação de poder regulamentar, então ela atua nessa esfera normativa mais do que as nossas tradicionais autarquias aí anteriores às agências reguladoras da década de 90 faziam, e atuam de forma bastante intensa. E, além disso, tem uma atuação no poder fiscalizatório e sancionador, né? E exercem, portanto, a fiscalização, identificam infrações e aplicam sanções nos seus diversos setores. E aqui é o que, na literatura internacional, se dividiu em grandes linhas num processo de rulemaking, quer dizer, de produção normativa, e num processo de enforcement, ou de aplicação dessas normas especificamente aos setores regulados. E, ao exercer essas atividades, as agências interagem com diversos atores e com diversos atores institucionais. Elas interagem com o Poder Executivo, elas interagem com outras agências reguladoras, elas interagem com associações de consumidores, associações de operadoras, elas interagem com diversos atores institucionais, e é essa interação que nos interessa aqui hoje. Muito bem. Essa interação, num primeiro momento, dessa trajetória das agências reguladoras aí no final da década de 90, ela teve uma leitura pelos administrativistas e constitucionalistas, enfim, pelos estudiosos de direito público, uma leitura bastante estática, que eu estou chamando aqui da visão tradicional, e que era uma leitura da independência das agências e da autonomia das agências como uma autonomia em termos de liberdade, ou seja, em termos de não intervenção de terceiros. Era a agência que não era a autonomia decisória, que não podia ser limitada por revisões dentro da própria esfera da administração pública, da administração direta aqui, e era, portanto, uma visão negativa de intervenção sobre as agências e bastante estática. E as interações com outros
atores institucionais era visto dessa perspectiva, de uma perspectiva de não intervenção ou não diminuição desse espaço de liberdade das agências. Nesse contexto, de uma visão estática, o judiciário deveria ser chamado, dessa perspectiva, a atuar para verificar se a atuação das agências se encontrava dentro dos parâmetros da legalidade, mas basicamente isso. E é o que eu estou chamando aqui de um controle que seria negativo nesse sentido, dessa perspectiva de legalidade. O que eu acho é que, nos últimos anos, isso se transformou. E a visão cada vez mais hoje que nós temos, tanto na doutrina de direito público, quanto no próprio judiciário, quanto no diálogo que as agências vêm fazendo com os diversos atores institucionais, é uma visão muito mais dinâmica desse processo de autonomia. É a perspectiva de que a estrutura regulatória ela não é composta só pela agência, né, e as agências se encontram, no fundo, inseridas dentro de um contexto político-institucional mais complexo, com muito mais atores. E é nessas interações com esses diversos atores que a moldura regulatória se estabelece, ou seja, que o espaço dentro do qual as agências atuam se estabelece. E ele se estabelece não de uma perspectiva negativa, mas sim de uma perspectiva positiva, do desenho do espaço dentro do qual as agências atuam. Então, é na relação com o Poder Executivo, é na relação com o Poder Judiciário, é na relação com o Poder Legislativo, que vai se delimitando esse espaço de atuação das agências, e de forma dioturna. Ela não é simplesmente cristalizada na lei, e a agência, de antemão, já sabe qual o total do espaço onde ela atua. Esse espaço é o tempo todo desenhado, redesenhado, ampliado, restringido, nesse diálogo da agência com outras instituições. E aqui vem o nosso tema central do painel, que é qual o papel do judiciário nesse diálogo, né? E a minha perspectiva aqui, que eu gostaria de propor para os senhores, é que o judiciário é essencial na delimitação dessa moldura, desse espaço dentro do qual a agência atua. E é nesse diálogo permanente entre o judiciário e a agência, que eu estou chamando aqui de um diálogo sempre de mão dupla, em que a agência toma determinadas atitudes, o judiciário reage de uma forma ou de outra, seja com deferência, como foi colocado pelos que me antecederam, seja controlando a legalidade, como também foi colocado, seja avaliando questões de proporcionalidade. Em todas essas avaliações, se delimita essa moldura, se altera essa moldura, se altera esse espaço dentro do qual as agências atuam, e é esse espaço que me interessa olhar em um pouco mais de detalhe. Bom, o papel do judiciário nesse contexto, na minha perspectiva, eu gostaria de propor para debate, na realidade, ele se dá em dois grandes eixos aqui, e sendo que um deles eu ainda estou falando que há dois planos. E eu quero ser muito breve, basicamente, sumariá-los para os senhores em 3 ou 4 slides, para fins de que possamos abrir um diálogo mais amplo. O primeiro eixo é que o Poder Judiciário ele atua como um árbitro na relação entre a agência e outros atores institucionais. Então, o Judiciário ele é, no fundo, um ator institucional, digamos, ultra qualificado, no sentido que ele é o árbitro da própria relação da agência com outros atores institucionais também, e dá a última palavra nesse diálogo da Anatel ou de qualquer outra agência com esses outros atores, como, por exemplo, a própria administração direta, né? E tem um segundo eixo, que talvez seja o eixo mais importante para o nosso diálogo ao longo do dia de hoje, que é a atuação do Poder Judiciário na própria definição da moldura da atividade regulatória das agências, e aí, de fato, estabelecendo esse espaço dentro do qual a agência atua. E aqui, nesse segundo eixo, o Judiciário atua, em especial, em dois planos diferentes. Um plano formal, então, de controle de legalidade, de controle de devido processo legal, de controle de garantias constitucionais e assim por diante. E um plano material, em que o judiciário efetivamente delimita o espaço material de atuação regulatória. E aqui eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão da deferência que foi colocada anteriormente pelo procurador Vitor. Sobre o primeiro eixo, e muito brevemente, dado que o meu foco vai ser o segundo eixo, o judiciário vem atuando como árbitro entre agências e outros atores institucionais. Talvez o caso mais emblemático nessa atuação tenha sido
a DIN relativa à agência reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, onde houve uma medida cautelar aí do ministro Nelson Jobim, em que se discutia a constitucionalidade ou não de salvaguardas aos mandatos dos dirigentes das agências, né? E se discutia, em especial, uma visão tradicional de administração pública, em que o governador do Estado, ou o presidente da República, ou o prefeito, são os líderes da administração pública, a administração pública seria una e, portanto, eles teriam absoluta liberdade na demissão de dirigentes, inclusive dirigentes de agências reguladoras dotados de mandato. E aqui o Supremo Tribunal Federal, ao arbitrar uma disputa entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a agência reguladora do Estado, foi bastante categórico ao admitir a salvaguardas de mandatos para as agências e, nesse sentido, arbitrar a disputa em favor de garantir um certo espaço para as agências reguladoras e garantir a manutenção dos mandatos dos dirigentes das agências. Isso também já aconteceu no setor de telecomunicações em outras esferas. O judiciário foi chamado como árbitro da relação da Anatel com outros agentes institucionais. Então, todos devem se lembrar aí também, em 2004, uma grande disputa sobre a aplicação do indexador para reajustes tarifários em telecomunicações, uma discussão sobre a aplicação do GPM, a aplicação do IPCA, Poder Executivo muito fortemente defendendo a mudança da aplicação de critérios de reajuste já previstos no contrato, e o Judiciário chamado a arbitrar essa disputa, na qual o Ministério Público também participava, e o Judiciário defende aí a autonomia das agências e defende os critérios contratuais. Muito bem. Além disso, para dar um terceiro exemplo, e é o último exemplo que eu gostaria de dar desse eixo do Judiciário como árbitro, também o Judiciário volta e meia é chamado a arbitrar questões de acesso a postos de energia, por exemplo, que envolvem tanto a Anatel quanto a ANEEL, e o Judiciário é chamado a arbitrar essas questões envolvendo também essas duas agências. O fato é que, em todos esses casos, o que o Judiciário está fazendo é estruturando ou estabelecendo os limites do diálogo entre a Anatel ou entre qualquer outra agência e as outras instituições que compõem esse universo regulatório. Tá? Mas tem um segundo eixo, que é um segundo eixo muito importante, e por alguma razão eu não estou conseguindo passar aqui, que é um segundo eixo de atuação do Poder Judiciário aqui sobre as agências reguladoras e fundamental, tanto do ponto de vista de processo sancionatório, quanto do ponto de vista de processo normativo, e aí para também dialogar tanto com o ministro Cueva quanto com o procurador Vitor. Tá? Esse eixo é um eixo do Judiciário como definidor dessa moldura da atividade regulatória das agências e como um interlocutor absolutamente qualificado para definir, ampliar, restringir esse espaço em diversas situações, nesse diálogo que, de novo, eu reputo permanente. Nesse plano, tem pelo menos duas formas de atuação do Judiciário, na minha visão. Uma forma que é o estabelecimento de uma moldura formal de atuação da agência, e que é, no fundo, a avaliação das salvaguardas formais dos atos das agências, devido processo legal, da ampla defesa, discussões de prescrição, enfim, diversas discussões de processo administrativo, sejam aplicadas ao processo sancionatório, sejam elas aplicadas ao processo normativo. Tá? E aqui é fundamental, porque, como os que me precederam já colocaram, numa agência independente, a procedimentalização é essencial. São exatamente os processos transparentes, mais porosos à participação, abertos a um contraditório bastante franco, que garantem a legitimidade tanto dos atos normativos quanto dos atos sancionatórios das agências. E, nesse sentido, o Judiciário contribuir para desenhar uma moldura formal que garanta a obediência desse devido processo legal é absolutamente fundamental. O Judiciário não tem se furtado a isso e tem, no fundo, exercido esse papel com bastante clareza. É possível que possa ser chamado a exercê-lo com ainda mais intensidade.
E aqui 2 exemplos, quer dizer, o STJ, num caso sobre rádio comunitária, se manifestou sobre a chamada mora administrativa, então era um pedido de autorização para funcionamento de uma rádio comunitária, houve uma demora muito grande nesse processo, e o STJ decide que a agência não deveria sancionar aquela rádio até apreciar aquele pedido. Então, intervindo aqui nesse devido processo legal, em sentido substantivo, sobre que se referia o ministro Cueva. Mesma coisa sobre questões de devido processo legal em processos sancionatórios ou medidas drásticas, como, por exemplo, a questão de lacre de equipamentos de rádios clandestinas, sempre o judiciário vindo chamar a atenção para a questão do contraditório, da ampla defesa. Isso se dá também de forma muito concreta nos processos sancionatórios, em que a questão da ampla defesa, do contraditório, são fundamentais. Então, o judiciário ele tem um papel de desenhar essa moldura formal, ele tem um papel de garantir que os procedimentos administrativos sigam o seu curso, não só buscando as garantias individuais, mas buscando garantir um processo robusto de decisão dentro da agência. Eu acho que esse é o grande ponto que o judiciário vem atuando. No segundo plano, esse eixo de delimitação da moldura regulatória, ele trata de uma moldura material, né? Então, que de fato adentra numa discussão de o que as agências reguladoras fazem no seu dia a dia de regulação, que o judiciário delimita o espaço que elas podem ocupar. E aqui tem diversos exemplos também, em que o judiciário atua de forma a dar alguma deferência, por vezes, mas é uma deferência, em geral, também limitada, não é uma deferência ilimitada. Então, o judiciário, em diversos aspectos, ele indica que não quer se substituir à decisão técnica da agência. E faz todo sentido que o judiciário não simplesmente se substitua à decisão técnica da agência. Do outro lado, ele também não se furta a discutir elementos substantivos que sejam relevantes. Então, para dar 2 exemplos aqui dos 3 que eu havia selecionado, no caso de assinatura básica, que chegou ao STJ, o judiciário decide não judicializar esse ambiente regulatório, questionando a assinatura básica, a estrutura tarifária com uma assinatura básica. Falou, não, a agência é a agência competente para definir essa estrutura tarifária. A interferência do judiciário caberia em casos excepcionais, nesse ponto específico, sobre a estrutura tarifária. Do outro lado, no próprio caso do VUM, que foi citado pelos que me antecederam, o judiciário dá uma certa deferência a essa estrutura regulatória da agência, mas também indica que, apesar da regulação da Anatel, o Poder Judiciário não está afastado de apreciar discussões de mérito também sobre diversas dessas questões. E aqui eu vou direto ao texto dos embargos declaratórios aí do ministro Campbell, nesse caso específico, em que ele frisa, e vou citar só uma frase, ele frisa que essa competência, já é bom frisar, essa competência da Anatel para desenhar aí o quadro regulatório, é privativa, mas não é exclusiva, razão pela qual seus regulamentos não são imunes a eventual análise quanto a aspectos de legalidade por este Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele afirma um certo grau de deferência a questões técnicas, mas ele reafirma constantemente a sua atuação sobre questões de legalidade, inclusive adentrando o mérito de alguns aspectos regulatórios. E aqui, ainda falando dessa moldura material, evidentemente, um dos grandes aspectos que ficam a cargo do judiciário é a avaliação de proporcionalidade e de razoabilidade. Aqui é essencial essa atuação do Poder Judiciário. A análise exige aqui um exame detido da motivação das agências do exercício da sua atividade, quer em atos normativos, quer em atos sancionatórios. Então, a busca de um exame da motivação é e deve ser uma atuação constante do Poder Judiciário. E, nesse ponto, eu entendo que uma deferência à discricionariedade técnica ela não significa, de forma alguma, uma carta em branco do judiciário à agência no que tange a adequação entre os meios e fins no espaço regulatório. E aqui, seja os meios e fins entre a identificação de uma infração e uma sanção, seja ela de um ato normativo impondo uma determinada restrição.
A avaliação da magnitude da sanção em face da gravidade da infração é outro aspecto de proporcionalidade que vai ser muito debatido ao longo do dia de hoje. Então, aqui o papel fundamental do judiciário é estabelecer o estándar de justificativas para as decisões das agências. E aqui eu queria só fazer um contraponto também, citando a experiência norte-americana, que eu acho que é extremamente salutar. A experiência norte-americana, de fato, ela desenvolve, e talvez um dos casos mais citados na história do direito norte-americano, direito administrativo norte-americano, seja o caso Chevron, bem descrito pelo procurador Vitor. Do outro lado, a Suprema Corte Americana ela também desenvolveu uma segunda trajetória de discussões, e uma trajetória que, essencialmente, ela é sempre atribuída a um caso famoso chamado State Farm, que é uma trajetória de elevar o crivo de exigência de justificativas pelas agências. As agências, se de um lado, elas recebem uma certa deferência do judiciário para a interpretação de estatutos, né, de leis, ela, do outro lado, muitas vezes tem o judiciário exigindo motivações em grau bastante detalhado para a tomada de decisões. Nesse caso específico de State Farm, é um caso que envolvia a Agência de Segurança de Veículos Automotores dos Estados Unidos. E é no caso da década de 70, em que a Agência de Veículos Automotores estava fazendo diversos estudos sobre o que eles chamavam de meios passivos de segurança. Então, que é airbag, cinto de segurança automático, esse tipo de instrumento de segurança em carros, para conseguir impor uma norma na qual exigisse esse tipo de instrumento de segurança. Depois de algo como 8 a 10 anos construindo todo um arcabouço de estudos, de estatísticas, demonstrando a importância desses instrumentos de segurança passivos, né, em que não dependia de colocar um cinto de segurança ativamente, vence um novo governo nos Estados Unidos, no caso era o governo Reagan, muda a administração e simplesmente se arquiva esse processo de elaboração de norma. Então, uma série de seguradoras, dentre as quais a seguradora chamada State Farm, entra com uma ação judicial para questionar o arquivamento desse processo, falando, olha, não pode ser simplesmente arquivado esse processo. Tem toda uma trajetória aqui da agência justificando por que seriam necessárias essas medidas regulatórias. Então, a agência tem que justificar por que agora não são mais necessárias. Quer dizer, não basta simplesmente arquivar, ela tem que dar razões para isso, ela tem que dar razões que contraponham aquelas razões que, ao longo de vários anos, foram construídas para justificar a medida exatamente inversa. Então, nesse caso específico, o que a Suprema Corte norte-americana faz, e que foi conhecido como a doutrina de uma visão estrita, ou seja, que chama Hard Look Doctrine em inglês, é justamente exigir justificativas bastante detalhadas das agências para que elas possam tomar determinadas medidas. Então, eu acho que, se de um lado há uma certa deferência a determinadas interpretações legais técnicas, do outro lado, me parece bastante razoável que haja exigência e o estabelecimento de um crivo de justificativas bastante elevado, seja na imposição de sanções, seja na elaboração normativa. Isso é essencial, isso se dá principalmente pelos critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, por uma avaliação substantiva da atuação da agência. E, passando em frente, eu queria passar já para o último slide, por favor, que eu estou com o tempo um pouco justo. Então, só concluindo, quer dizer, o que eu procurei colocar como uma leitura dessa relação dessa relação entre poder judiciário e agência reguladora, como pano de fundo de boa parte das nossas discussões ao restante do dia sobre sanções, né, e infrações. Me parece que a construção do papel da Anatel ela não depende apenas da autonomia formal garantida pela Lei Geral de Telecomunicações, mas sim desse espaço regulatório que eu procurei descrever, definido a partir de um diálogo institucional com outras instituições. E esse diálogo é saudável, esse diálogo fortalece a agência. A agência sai mais forte toda vez que ela tem uma decisão do Poder Judiciário que indica para ela que tem um elemento adicional que ela deve levar em conta nos seus processos administrativos, que tem um aspecto de desproporcionalidade que ela não observou no processo anterior. Ela não sai mais fraca, ela sai mais forte. Os processos dela ficam mais robustos, ela fica mais transparente, e isso é positivo nesse sentido. Nesse contexto, me parece que o papel fundamental do Judiciário é ser um interlocutor na delimitação desse espaço regulatório, é uma instituição, de um lado, mediadora do diálogo entre agências e outros órgãos governamentais, e
ao mesmo tempo, estabelece tanto uma moldura formal de garantias e de procedimentos para a atuação das agências, como uma moldura material de atuação das agências, em que se avalia a motivação, aqui no caso específico da Anatel, o exame do nexo entre os fundamentos e a decisão regulatória, seja ela na imposição de sanções, seja ela no processo normativo, e de proporcionalidade e razoabilidade. E como eu já mencionei, esse diálogo é um diálogo saudável, um diálogo que merece ser aprofundado, um diálogo no qual acho que nós ainda estamos no momento bastante inicial, que deve ser aprofundado nos próximos anos. Então, esse era o que eu havia preparado para esse breve diálogo, essa breve apresentação, e gostaria muito de agradecer a atenção dos senhores e a presença aqui hoje. Temos aqui uma restrição realmente de tempo, e eu tenho 5 minutos aqui para terminar o painel, e queria saber se tem alguma questão. Eu não sei se foi encaminhada alguma questão, até agora não chegou aqui para mim. Acho que não, né? Então, eu vou só fazer um breve fechamento aqui. Realmente foi muito ilustrativo ouvir a Anatel, o Judiciário e um advogado atuante no setor. E num momento muito propício, nós estamos vivendo aqui um momento da Anatel na tentativa de deixar mais transparentes as metodologias de sanção, para que a gente possa realmente ter aquela discussão a respeito da proporcionalidade, razoabilidade, previamente, né? Legalidade estrita, anterior à norma, tentar criar, completar os tipos penais. Hoje a Anatel tem os tipos penais definidos na regulamentação, mas não tem a pena propriamente dita definida, vista pelos administrados. Então, estamos passando exatamente por esse momento. E a quantidade de processos que são levados ao judiciário, se a gente analisar, a grande maioria hoje é em função disso, em função de penas aplicadas de forma não proporcional. Alegação das prestadoras. E o judiciário, então, como o Caio mesmo colocou tão bem aqui na apresentação dele, vai ajudar a agência a avaliar se realmente havia ou não proporcionalidade, razoabilidade nessas penas. E é sobre isso... Tá bom. É sobre isso que a gente vai discutir nos próximos painéis, né? A gente está passando por esse momento e, por isso, propicia a discussão. E eu passo a palavra aqui ao Vitor para não me alongar mais. Estava comentando com o ministro Cueva que eu achei que ia passar em branco no processo sancionador, mas vou falar só um minutinho. Só para dizer que acho que é fácil constatar que o processo sancionador na Anatel ele é um dos mais complexos e também um dos mais bem motivados dentre todas as agências reguladoras da administração pública federal. Isso é bastante fácil constatar. Primeiro, por exemplo, vendo o contexto, por exemplo, do CAD, como é que se calcula uma multa no CAD? É simples aplicação de um fator, um índice X vezes o faturamento de uma empresa. E as multas não são baixas. Já houve caso, por exemplo, de uma multa de um cartel, acho que é do gás, que a multa passou de R$1 bilhão. No caso da Anatel, não. Vocês vão discutir à tarde, durante todo o dia, as várias metodologias que a Anatel criou ao longo dos anos para aplicação de multa. Então, são metodologias que foram discutidas, inclusive com as empresas, ao longo de todos esses anos. Muitas delas estão em avaliação pelo Poder Judiciário. Felizmente, temos um índice enorme de sucesso naquelas sentenças e acordos que hoje já colecionamos e, em breve, acredito nesse ano, estão chegando no STJ os primeiros processos sancionadores da Anatel. Acredito que ainda vai demorar alguns anos para que tenhamos uma jurisprudência já consolidada a respeito desse caso. Também queria só pontuar, já também fazendo contraponto à declaração de Camila sobre a tipicidade da conduta, a conduta infratora no setor de telecomunicações. No nosso ver, a tipicidade está na própria LGT. O que o regulamento faz é
preencher, digamos assim, o molde a que as empresas têm que se adequar. No tipo, evidentemente, a infração à lei, aos contratos de concessão, às autorizações e, evidentemente, dos regulamentos. Com relação às outras colocações, com relação, por exemplo, à questão da omissão da Anatel, eu concordo plenamente com os comentários feitos pelo ministro Cueva e pelo Caio Mário Neto. Exatamente o que eu sempre digo quando sou chamado em alguma reunião. É muito, muito fácil defender, por exemplo, um ato da Anatel quando ele é tomado. Difícil é defender uma omissão, ou defender a competência da Anatel diante de uma omissão, que foi justamente o caso do VUM. Houve uma lacuna, o judiciário a preencheu. Então, em caso de omissão, realmente é uma tarefa realmente inglória. E com relação à efetividade dos PADs tocado pelo ministro, creio eu que os PADs de uns 3 anos para cá, efetivamente, têm sido efetivos, porque, finalmente, eles chegaram ao judiciário, finalmente, eles chegaram digamos assim, a acomodar financeiramente as empresas, tendo em vista que, ao chegar no judiciário, para suspender, digamos assim, restrições decorrentes da irregularidade fiscal, que decorre do não pagamento da multa, a empresa é obrigada, efetivamente, a depositar o dinheiro ou oferecer a garantia, e a garantia custa dinheiro às empresas. Então, eu vejo que não é por outra razão que estamos tendo hoje esse seminário, porque, evidentemente, o processo sancionador tem ficado cada vez mais efetivo. Então, eram essas as breves palavras que eu tinha. Obrigado. Caio, ministro, o senhor quer falar? Foi. Quer falar mais para Não, finalizar? eu quero agradecer as palavras de todos. As observações do Caio são muito interessantes. Na verdade, essa categorização do papel do judiciário, ela traz mais desafios do que soluções, né? O papel tradicional do judiciário é de fazer o controle negativo de legalidade, é um papel eminentemente reativo, ele está lá para responder a uma demanda e nunca agir de ofício. Mas ele é, muitas vezes, levado a adotar esse papel de exercer um controle mais positivo, mais substantivo, em determinados casos onde há omissão, como acabou de ser lembrado agora, e também, lamentavelmente, me parece, um papel de árbitro entre entidades da administração. Esse é um papel ao qual o judiciário não se destina, né? Me parece que é uma consequência trágica da hiperjudicialização dos conflitos no Brasil. O papel de árbitro entre entes da administração deveria ser exercido por algum órgão da própria administração. Me parece que essa é uma das vocações da AGU, por exemplo, que tem lá nos seus quadros um grupo especializado à realização desse tipo de mediação, pelo menos no que diz respeito às entidades da esfera da União. Mas, enfim, o judiciário, como detentor da última palavra desses conflitos, acaba sendo levado a assumir novos papéis, é o que a gente vê em relação aos chamados novos direitos sociais, né? O direito fundamental à saúde, por exemplo, ele traz desafios crescentes ao judiciário, porque ele impõe ao judiciário uma dimensão prestacional do direito. O judiciário acaba, muitas vezes, definindo, por meio de liminares, certos direitos a determinados medicamentos, tratamentos, internações, que, obviamente, acabam interferindo diretamente naquelas políticas públicas de saúde, tem um efeito até perverso sobre a administração dos orçamentos estatais, mas é uma realidade que existe, tem que ser confrontada, temos que debater e aprofundar essa discussão. Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês todos, e agora a gente tem 15 minutos de intervalo, e peço que todos voltem pontualmente.